Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui, professor André Luiz com vocês, trazendo alguns conteúdos na área de filosofia, tá? Bom, nós sempre temos aqui alguns elementos que ajudam vocês em todas as áreas, tá? Até nas áreas de ciências da natureza, matemáticas e tecnologias, porque os nossos elementos reflexivos vão entrando, né? Vão melhorando e vão também alargando a possibilidade de vocês discutirem temas em todos os processos do conhecimento. Então eu te convido a te concentrar, ter um foco bacana, tá? Pega ali todo o teu material para que tu possas aí ter a atenção necessária. Então, caneta, lápis, borracha, tudo que meu filho vai usar, tudo que meu filho vai precisar, tudo aquilo que é preciso para você, você coloca ali logo a mão, disponibiliza. Outra coisa, a postura na cadeira é muito importante para que você possa, né, relaxar um pouco e conseguir ali absorver todo o processo do conhecimento que nós estamos disponibilizando a vocês, tá? Então eu te convido aí a acompanhar comigo aqui algumas reflexões sobre a área da política. Quero lembrar você que nós temos muitas aulas sobre isso já na plataforma. Então é sempre bom ir buscar lá na plataforma as aulas sobre o tema política, porque na verdade tudo vai sendo sequenciado. Hoje nós vamos dar um passo a mais numa discussão sobre democracia, que nós já temos aulas também aqui na plataforma. Vai na plataforma, nós temos aulas sobre democracia para você também colocado aqui. Então eu peço que você acompanhe toda a sequência, tá? Obviamente você pode assistir essa e ir lá assistir as outras, mas era muito melhor que você assistisse todas as outras primeiro e aí chegasse até esta aqui também, tá certo? Mas vamos seguir aqui o nosso conteúdo. Nós temos aqui a liberdade como exercício da democracia. Nós já temos aulas falando sobre liberdade e nós já temos aulas falando sobre democracia. Agora nós vamos fazer uma liga entre elas duas, porque necessariamente nós temos esses temas sempre unidos, tá? Principalmente em se tratando de América Latina, Brasil, América em geral, onde por muitos momentos nós passamos por repressões políticas, ok? Mas veja só, você sabe muito bem que o conceito de democracia, vamos começar pela democracia para chegar até a liberdade, porque a democracia, ela está associada ao quê? Ao exercício de direitos. Olha só que coisa bacana. Tá? Ah, professor, todo mundo coloca demos, povo, kratos, poder. Não, mas nós vamos fazer uma coisa aqui diferente. Para não repetir, porque não tem necessidade, eu não vou pegar a etimologia da palavra. Vamos lá. Exercício, ok, de direitos. Certo? Então veja só, você tem a possibilidade de executar, de trazer para si os direitos que são garantidos a você por lei. Mas eu quero chamar a atenção também de uma coisa, eu sempre gosto de falar isso. Perceba que você também tem deveres. Olha aqui, faço questão, vou até grifar aqui embaixo, porque geralmente as pessoas esquecem. Obviamente nós vamos nos concentrar bem aqui, tá? Nós vamos nos concentrar aqui, nesse processo, é verdade. Mas eu quero que meu filho, minha filha, meu aluno, lembre que nós temos deveres também, tá? Botei até maior ali, ó, para tu não esquecer. Mas tudo certo. Então, o exercício de direitos marca o elemento democrático. Quando você exerce direitos, você está rumo à cidadania. Lembra disso? Olha aqui, ó. Então, um verdadeiro cidadão, um cidadão, digamos assim, consciente, um cidadão ali partícipe, um cidadão que está comprometido com o seu meio social, ele, obviamente, está lutando, exercendo em busca dos seus direitos o tempo inteiro. Perfeito. Ó, esse elemento como cidadania, essa cidadania, claro, no processo ativo, a cidadania ativa, certo? Que a gente chama de cidadania participativa, perfeito? Olha aqui. Isto vai te ajudar muito quando você tiver, por exemplo, uma redação para escrever sobre cidadania, direitos humanos, participação política, democracia. Olha que coisa legal para ti. Então, nós temos uma cidadania ativa e uma cidadania participativa, ok? Bom, meus amigos, se nós estamos falando de uma cidadania ativa ou participativa, obviamente, nós estamos falando
tá? Que é necessário que nós tenhamos a possibilidade de intervir no processo. Quando a gente fala em intervir no processo, já vem a liberdade junto. Tá? Então, olha só aqui, se você fala em cidadania participativa e ativa, você tem um imperativo. Vamos usar esse termo aqui, emprestado aqui da língua portuguesa. Qual é o grande imperativo para que se concretize uma cidadania ativa e participativa? Vamos pegar emprestado aqui do pessoal de língua portuguesa. Um abraço aí, os nossos professores de todo o estado, do Maranhão, desta plataforma aqui. Tem professores maravilhosos, professoras maravilhosas, que passam um conteúdo muito legal, bem reflexivo, bem interessante para vocês. Vou pegar aqui esse termo, tá? O imperativo. Qual é o grande imperativo para essa cidadania ativa e participativa? A liberdade. É esse elemento fundamental. A liberdade. Ok? Então, nós temos aqui uma condição ímpar, singular, imperativa, né? Imperativo, para que se concretize este elemento, tá? Que seria a própria democracia participativa, a mais almejada por todas, onde eu teria uma cidadania participativa, onde eu tenho um cidadão extremamente ativo, extremamente participativo e, claro, um elemento transformador da sociedade. Aí vocês vão dizer assim, professor, isso não é assim. Não é assim. E, historicamente, nós temos muitas dificuldades dentro do processo político de efetuar este elemento. Tá? Se vocês forem buscar historicamente, nós temos até mesmo no Brasil, em vários momentos, uma série de problemas para a efetivação desses elementos. Tá? Se vocês pegarem não só no Brasil, mas no mundo inteiro, isso também ocorre. Ok? Por exemplo, quando você vai falar, tá? Olha aqui, ó, no mundo, vamos pegar aqui um gancho aqui. No mundo nós temos, tá? Aqueles elementos que saem, a passagem do absolutismo, olha aqui, nós temos aqui no mundo, por exemplo, a passagem que a gente tanto chama, ó, do absolutismo, certo? Este absolutismo que é comandado unicamente pelo rei, vocês sabem muito bem, isso aqui, tá? Pegando uma carona com os mestres aí de história, é o rei que concentra todo o processo de comando político, tá? Para o liberalismo, olha só, para o liberalismo. Preste atenção, você, que a própria palavra liberalismo já traz dentro de si o termo liberdade. Olha aqui, ó. Então, antes nós tínhamos um elemento extremamente repressivo, concentrado na mão do rei, do grande nobre, né? Desses elementos hereditários, por exemplo. E aí, houve essa passagem para o liberalismo. Este liberalismo aqui, com o conceito de liberdade como elemento fundamental. Aí nós temos Locke, não é isso? Nós temos Rousseau, grandes pensadores aliados a isso, tá? Em que aqui nós chamamos de contratualismo, por exemplo. Então, o contratualismo ele pode ser citado para os senhores, tá? Ele pode ser trazido aos senhores como um dos grandes exemplos, tá? Da exigência da liberdade para o exercício daquilo que nós chamamos de democracia. Porque aqui nós temos a democracia moderna, por exemplo. Ó. Aqui nós vamos falar de uma democracia moderna, certo? E essa democracia moderna, ela vai trazer a necessidade de você ter uma participação maior. Embora essa democracia aqui ela não seja representativa, tá? Ela traz aqui um tom de representação, já é um avanço, tá? Mas nós precisamos fazer essa passagem para a democracia que a gente chama de participativa. Certo? Ok? Então, como um dos grandes exemplos deste processo da exigência para a liberdade ou da liberdade dentro do processo de exercício político, né? Nós temos as famosas revoluções liberais. Olha, mais uma vez o termo liberal. Revoluções liberais. Então, essa busca por uma maior participação política, pela emancipação política de outras classes sociais, como a burguesia, por exemplo. Ó. Aqui nós temos a burguesia, ok? Olha aqui. Nós temos a burguesia envolvida. Nessas revoluções liberais, nós temos aqueles exemplos
em que os nossos grandes pensadores estão envolvidos, tá? No caso aqui nós temos a Revolução Gloriosa, ok? Histórica, Inglaterra, 1688, século 17, e nós temos a mais famosa de todas, né? Todo mundo aí gosta, conhece muito a famosa Revolução Francesa. A famosa Revolução Francesa, tá? Então nós temos duas grandes revoluções. Aqui nós temos um grande exemplo desses elementos, né, em que nós temos a exigência da liberdade, e é um detalhe importante, né, que a gente perceba o percurso histórico, ele sempre exige a liberdade. A liberdade é um elemento, certo, fundamental para o ser humano dentro do processo político, tá, historicamente falando. Alguns autores, tá, até se referem da seguinte maneira: os seres humanos, eles não sabem viver sem liberdade. Eles precisam da liberdade, principalmente no âmbito da polis ou da cidade, para que ele possa interferir, para que ele possa, juntamente com seus pares, decidir os caminhos desta polis, os caminhos dessa cidade. Ok? Então, a liberdade, ela entra realmente como uma exigência. A liberdade, ela é um sustentáculo do próprio processo político. Certo? A liberdade é um elemento que está associado tanto à ética como à política, e pega essa liga novamente entre ética e política. Por isso que os antigos, os medievais, né, uniam tanto esses dois processos. Tá? Como exemplo histórico, no mundo eu posso citar isso aqui. No Brasil também nós temos, olha só. Posso trazer a vocês, pegar a carona aqui com a galera de história mais uma vez. Tá? No Brasil nós tivemos momentos de grande repressão, tá? Como, por exemplo, a passagem da ditadura para a nova democracia. Olha aqui, ó. Passagem, tá? Aqui, ó. Da ditadura, né? Ditadura civil, político, militar. O pessoal gosta de chamar assim, mas eu vou botar só ditadura militar, viu? A ditadura militar, que de 64, não é isso? Para a redemocratização, certo? Redemocratização. Olha aqui, ó. Isso aqui é 84, 85, certo? 84, 85, por exemplo. Olha só, aqui existe o resgate do processo de liberdade. Olha só, aqui nós temos o resgate, olha que coisa interessante, do processo de liberdade política. Ok? Você que vai escrever um texto para abordar esse assunto, nós temos dois exemplos aqui no mundo, no Brasil, para lhe ajudar muito na sua argumentação. Então veja só, nós temos o resgate do processo de liberdade política para o nosso exercício da cidadania, correto? Olha só, aqui nós temos novamente os vários partidos. Aqui, ó. Esses vários partidos já garantem o quê? Uma multiplicidade de pensamentos políticos, de teorias políticas. Aqui, ó. Ideologias, isso aqui significa, ó, mais ideologias políticas. Ok? Por isso a importância de você ser tolerante. Tá? A atitude de tolerância, de respeito, tá? E de empatia ao outro que pensa diferente, porque nós precisamos dessas outras ideologias políticas. Tá? Elas são interessantes, elas precisam conviver juntas com as que já existem. Nós não podemos fechar os olhos às várias interpretações, porque o que estão aqui, tá, sendo trazidas são as várias interpretações. Tá? No período aqui da ditadura, onde nós temos um número muito limitado, geralmente só 2 partidos, tá? Ficava muito mais difícil de você construir um pensamento político plural. E por mais absurdo que pareça, gente, todo mundo tem o direito de ter uma ideia política, uma concepção política, ou uma construção de ideologia política na sua cabeça, e tem o direito de, claro, proferir isto, ok? Obviamente que nós não podemos cercear isso, porque não faz parte, tá, dessa livre e espontânea condição de expressão da individualidade ideológica de cada cidadão, de cada elemento, de cada um que participa do nosso
processo da polis, tá? É imperativo também que se tenha uma gama muito grande de liberdade de pensamento político, assim como também é imperativo que você tenha o processo de voto, olha aqui, livre, tá? Olha aqui, sufrágio universal, tá? O voto livre para a escolha dos seus representantes, escolha dos representantes, olha só, que é um elemento também que não se pode desprezar, que foi também aquilo que nós reconquistamos. Tá? Dentro do processo da ditadura, ficamos muito tempo sem esta possibilidade das eleições majoritárias, principalmente, tá? De escolher, né? Da população se manifestar, mostrar o seu desejo, os seus anseios em relação às ideologias políticas, a condições de condução econômica, social, política do próprio país em que nós estamos inseridos, no nosso território, a nossa nação como um todo, que vai para todos que estão ali, que são brasileiros, que estão no mundo todo. Então, o voto livre, né, tá, com esse processo de redemocratização, tá, ele traz para a gente essa nova possibilidade, essa nova condição de conseguirmos interferir nesse processo, ter a liberdade, tá, de expressão. Olha aqui, ó, reconquistamos também, olha a palavra liberdade, olha aqui, de expressão, olha aqui, ó, quer seja, mais uma vez, da ideologia política, certo, religiosa, ou até mesmo do saber, concepções científicas, teorias científicas, teorias filosóficas, argumentos científicos e filosóficos, livros que podem ser agora acessados em relação ao conhecimento, à religião e à própria política. Então perceba, por exemplo, que essa liberdade de expressão, tá, ela também entra como elemento fundamental, associado ao voto livre, à condição partidária livre, certo? Porque isso é o resgate da liberdade política do Brasil, tá, em meio a um processo de extrema dificuldade de intervenção do cidadão dentro dos caminhos daquilo ou que nós consideramos como vida coletiva, que é a vida na polis em si, tá? Perceba que a palavra liberdade, ela tem um conluio, ela tem uma união, ela está de mãos dadas ao processo democrático o tempo inteiro, tá? Essa liberdade como um elemento que concretiza a democracia, essa liberdade como um elemento que fundamenta a própria democracia, essa liberdade como um elemento que traz a democracia como algo importante para a gente a ser vivido, algo que nós precisamos alcançar e algo que nós temos de ter a maior segurança em concretizar, ok? Então, desde os processos aqui do contratualismo, dos nossos grandes pensadores, eles colocam esta liberdade como condição fundamental. Tá? Em Locke, a liberdade vai estar associada à lei. Em Rousseau, essa liberdade, ela nunca deixa de pertencer a gente. Tá? A soberania é sempre popular. Isso fica muito claro dentro do pensamento liberal, e como eu falei para vocês, o liberalismo está inspirado na palavra liberdade. Então, no contexto mundial, já fica claro, filosoficamente, denso. Você pode pegar o segundo tratado do governo civil, o primeiro tratado do governo civil, você pode pegar o contrato social em Rousseau, tá? Você tem ali teorias, ok? Você tem estilos, pensamentos, obras que vão fundamentar a necessidade dessa liberdade. E dentro do Brasil nós temos exemplos claros, muito discutidos e conhecidos por nós historicamente, como o processo de redemocratização, do qual nós passamos e que nós tínhamos perdido esta liberdade, ficamos sufocados por muito tempo, sem o poder de participar, né? Pegando tudo que veio de cima para baixo, sem conseguirmos interferir. Mas aí, neste processo de democratização, em meados de 84 e 85, conseguimos resgatar tudo isso e, assim, chegamos a esses novos elementos que sempre deveriam estar dispostos a nós, ok? Então, fico mais uma vez aqui com vocês, tentando contribuir com esta área da política. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando. Peço que olhem as outras aulas, tá?
e também possam sempre observar as novas que estão sendo gravadas e virão, ok? Fica um forte abraço, professor André Luiz, aquele carinho motivador e que estejamos sempre juntos, tá? Fiquem conosco, sempre.